Então, depois de gastarmos um tempão esclarecendo a questão de codificação de fonte, pessoal, vamos voltar à questão de estruturação de um documento, tá bom? O documento, a classe de documento que nós estamos trabalhando no nosso artigo é a classe, no nosso arquivo, é a classe artigo, tá certo? E essa classe artigo, ela carrega toda uma formatação. A gente até viu alguns aspectos, como o abstract, o título, né, nome do autor, essas coisas. Essa classe, ela carrega consigo também outras opções de formatação automatizadas, né? Como as subdivisões em seções, subseções, subseções e parágrafos, tá certo? Quando eu mudo a classe do meu documento, toda essa estrutura do documento, ela muda, né? Só que a gente tem que pensar, por exemplo, no que cada documento representa. Então, um artigo, se eu pensar em termos de subdivisões, um artigo não é subdividido em capítulos, por exemplo. Um artigo ele é subdividido em seções. Então, como é que funcionaria a criação dessas seções que correspondem a um primeiro nível de divisão de um artigo, né? Então, eu vou vir aqui e vou gerar, por exemplo, uma seção. Vamos pegar esse ellipse 1 que nós tínhamos aqui e vamos colocar ele numa seção. Então, eu venho aqui e coloco section. Vamos pensar que eu estou escrevendo um artigo que a primeira seção é a seção de introdução. Lembrando que o ellipse 1 é para gerar textos fictícios aqui, né? Então, ó, quando eu fizer isso, pessoal, ele vai gerar já aqui, ó, a palavra introdução já numerada, tá? Então, section, pessoal, representa o primeiro nível de divisão aqui do meu artigo, tá? Imagine que eu estou escrevendo o artigo todo, né? Então, eu vou precisar de outras seções, por exemplo, uma seção materiais e métodos, né? Sei lá, uma seção de resultados, uma seção de conclusões, por exemplo, né? Vamos gerar textinhos em cada uma delas. Um ellipse 1 aqui 6, um ellipse 1 aqui 7, um barra ellipse 1 8, né? Estou gerando textinhos fictícios. Vamos ver aí o que vai acontecer com o nosso documento, pessoal. Então, ele vai gerar toda a subdivisão do nosso artigo em seções. Seção introdução, seção materiais e métodos, seção resultados e conclusões. Estão percebendo a relação que tem tanto do artigo e dos comandos, né? Ele já gera a formatação toda automatizada. Alguns de vocês devem falar, mas é difícil aparecer a seção de conclusões numeradas, né? É difícil, se a gente quiser omitir o número de alguma seção, basta utilizar o asterisco. Na verdade, o asterisco, ele surge em vários contextos que a gente quer omitir numeração, tá bom? Então, se eu fizer isso, a numeração aqui das conclusões vai desaparecer, tá legal? Então, o primeiro nível de subdivisão de um artigo é seções. Uma seção, ela pode ser subdividida. O primeiro nível de subdivisão de uma seção é a subseção. Então, vamos aqui, por exemplo, em materiais e métodos, eu vou colocar aqui uma subseção chamada, sei lá, materiais 1, por exemplo, e vou colocar um textinho aleatório aqui também. E vou criar uma outra subseção, materiais 2, y10. Então, o que vai acontecer aqui? A seção materiais e métodos, ela vai ser subdividida em duas subseções. É isso, tá? E isso vai gerar uma numeração, tamanho de fonte, uma formatação de maneira automática. Então, olha só, seção materiais e métodos é a seção 2. A materiais 1 é a primeira subseção dessa seção, vai receber numeração 2.1. Materiais 2 é a segunda subseção dessa seção, vai receber a numeração 2.2. Agora imagine que eu quero pegar a materiais 1 e subdividi-la, né? Pegar materiais 1 e subdividi-la.
Para subdividi-la, eu vou colocar aqui o subsection. E, sei lá, vamos colocar métodos. Método 1. Vou colocar um textinho aqui, um lipsum qualquer. E um barra subsection. Método 2. Lipsum 12. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a subseção materiais 1 e dividindo ela em duas subseções, método 1 e método 2. Isso vai me gerar uma nova subdivisão em instâncias menores, tá? Que vão gerar formatações específicas novamente. 2.1.1, método 1, 2.1.2, método 2, tá vendo? Existe ainda uma maneira de eu subdividir uma seção através de parágrafos, tá? Daí eu teria que colocar aqui, por exemplo, o comando barra paragraph teste 1, blá blá blá. Então, quando eu uso essa subdivisão de parágrafos, aí não aparece mais numeração, tá bom? Aparece só o nome e o texto ele não aparece na outra linha aqui, ele aparece na frente. Essa é um parágrafo, afinal ele só dá um destaque, ok? Então, essa é a estrutura de um artigo. Se eu mudar a classe, eu vou ter outras subdivisões, eu vou ter outros recursos que caracterizam o tipo de arquivo que eu estou trabalhando, né? Em LaTeX, os mais comuns são artigo, report, book, letter e a parte de slides, né? Esses são os tipos mais comuns. Existem outros tipos customizados e cada tipo customizado tem uma documentação própria. Então eu não vou tratar de todas as subdivisões, de todos os detalhezinhos possíveis, porque daí vocês vão ter que consultar a documentação para saber isso. Eu estou falando do básico ali que a gente pode mexer. Então, por exemplo, se eu quisesse trabalhar com a classe de livro, né? Eu tenho um outro exemplo aqui. Tá aqui, ó, no document class book, tá bom? Então aqui é um arquivinho de teste de um amigo meu, o Francisco Sobral. E o book já é uma estrutura mais complexa, né? Porque ele permite alguns comandinhos, né? Como FrontMaker, que é quando você quer escrever esses agradecimentos, essas coisas, né? Colocar essas coisas aqui. O MainMainter, que é quando entra um pouco dentro da parte do teu texto mesmo, a parte do grosso, né? E o Backmaker, que é para colocar referências, índices remissivos, né? Essas coisas no livro. Então, é uma estrutura um pouquinho mais complicada. Mas a parte mais importante não são essas coisas, não são apenas essas coisas aqui, mas a formatação em si muda bastante, tá? Ela passa a admitir que os livros exigem. Por exemplo, livro exige que a numeração de uma determinada página acompanhe o lado que ela aparece. Então, se não me engano, páginas pares aparecem do lado esquerdo, páginas ímpares aparecem do lado direito. Toda vez que você vai começar um novo capítulo, ele tem que se iniciar sempre numa página do lado esquerdo. As margens, elas devem ser simétricas, então o livro tem uma série de formatações próprias. O legal do LaTeX é que quando você coloca essa classe, ele já vai gerar isso de maneira automática, né? Então, vamos compilar esse arquivo aqui e vocês vão ver o resultado disso. Então, agradecimentos, resumos. Olha, ele gera uma capa agora, né? Não gera só um escrito, né? A primeira página, reparem que a numeração dela aparece embaixo, tá vendo? A segunda página já aparece aqui com a página com o número do lado esquerdo, né? Então, páginas ímpares do lado esquerdo. Reparem, olha a margem. As margens seguem simetrias, mas elas são diferentes, né?
Por quê? Enfim, tem que seguir, o livro ele vai ser colado, né? Então elas vão seguir uma certa simetria, e para essa simetria ficar harmônica, na hora que cola, você vai ter que ter uma margem normalmente maior que a outra, né? Então, ó, reparem que aqui mudou, né? O lado aqui direito apareceu aqui com páginas ímpares, né? Ó, você encerrou um capítulo aqui, vai começar um outro, ele deixou uma página em branco, estão vendo? Por que que ele deixou? Para que a outra comece do lado esquerdo, tá certo? Ou do lado direito, eu sempre fico na dúvida dessas coisas. Mas enfim, tem uma formatação toda especial, o tipo book, tudo bem? Então, eu não vou ficar detalhando aqui tudo, né? Depois vocês vão dar uma examinada neste arquivo e ver certinho, né? Mas olha só, vamos descer um pouquinho mais aqui só para mostrar para vocês, ó. Geramos um apêndice, né? Apêndice A. Geramos uma referência bibliográfica aqui só para ilustrar um pouquinho. Essa parte de referência a gente vai ver com mais detalhes em outra aula, tá? Mas imagine o seguinte, olha, eu não quero utilizar livro, eu não estou escrevendo livro, eu estou escrevendo, sei lá, uma dissertação. Neste caso, se você não for trabalhar com algum documento pré-formatado, customizado ou alguma classe específica, o que você deve procurar é o report, que ele carrega, por exemplo, uma estrutura de capítulos, né, mas ele não fica com aquela... É algo de forma contínua, ele não tem essa preocupação do esquerdo, do direito, da colagem das páginas e tal, que o book traz consigo, né? Então, vou compilar aqui só para mostrar para vocês, né? Esses arquivos vão estar disponíveis para vocês utilizarem, né? Então, ó, ele tem agradecimento, resumo da mesma forma, capítulo 1, ó, subseção, capítulo 2. Reparem que aqui ele não deixa páginas em branco para começar, né? Porque tem o problema da impressão do verso e tal. Ele não tem essa preocupação. Até dá para a gente manipular esse arquivo a fim de ter esse tipo de formatação, mas daí não faz muito sentido. Faz sentido você usar o book, né? Repare também que, por padrão, né, a página é sempre embaixo, porque ele tem esse caráter de texto mais contínuo mesmo, né? Daquela coisa que a gente lê pela internet, não é o lado a lado, né? Então é meio que um report. Ele traz a estrutura de capítulos que a gente precisa no livro, mas ele não tem isso. Eu não falei, mas no livro também tem a parte, né? Que é uma instância ainda acima do capítulo, tá? E também temos a parte dos slides, né? Uma das formas mais clássicas da gente trabalhar aqui com os slides, pessoal, é através do Beamer, tá? É o pacote Beamer. Então, o Beamer, ele essencialmente ele trabalha com frames. Cada frame vai corresponder a um slide, mas você traz todo o teu texto para cada um dos frames, faz a divisãozinha de acordo com o que você quer. Normalmente ele precisa trabalhar com algumas fontes um pouquinho mais bem trabalhadas, mais visualmente apelativas, né? Então é bastante comum em classes de documento do tipo Beamer, pessoal, a gente carregar esse pacotinho aqui Fontech, tá? Muitas fontes especiais do LaTeX dependem dessa codificação de fonte, tá? Para gerar alguns caracteres. Então, às vezes é importante a gente incorporar isso daqui. Vamos compilar aqui só para ver o slidezinho aqui do nosso amigo, para mostrar para vocês, né? Ó, então, o primeiro slide, ó, vem a capa, né, do slide, vem o primeiro parágrafo, segundo slide, por aí vai. Reparem o seguinte, né? Ó, para a gente colocar esse primeiro slide aqui, a gente bastou aqui, ó, criamos o Begin Document, depois Begin Frame, End Frame. O Begin Frame, End Frame define um slide, e esse slide contém apenas o comando de criar título, tá vendo? Então ele vai lá e cria o título. O segundo slide, ele tem um título, né? Ó, por isso a gente coloca esse título. Ele tem um subtítulo, por isso esse comandinho. E depois ele tem um texto fictício, por isso esse comando. E só. Pessoal, reparem uma coisa. Todos os frames estão dentro do Begin Document e do End Document, tá bom? Os 3 frames, ok?
O último frame não tem nada, mas se você quiser, vamos colocar aqui um lipsum, sei lá, lipsum 3, sem nada. Aqui, gerou o textinho, tá legal? Então, façam o seguinte, vocês querem entender melhor essas classes aqui, peguem esses arquivinhos que vão estar disponíveis para vocês lá na nossa página do nosso curso, e baixem eles e façam isso que eu estou fazendo. Vão fazendo pequenas alterações e vendo o resultado. Então, cada classe gera toda uma estrutura. E essas estruturas, elas são definidas por uma certa hierarquia, né? Book tem capítulos, report tem capítulos, artigo tem seções, seções, subseções e por aí vai. Beleza? Então, das classes mais conhecidas, é isso daqui. Evidentemente, nós temos ainda classes customizadas, né? Que também dá para a gente criar, mas aí a gente mexe com uma coisinha um pouquinho mais avançada.